Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem vos fala é o Davi. Você sabe quem é o prefeito de Pouso Alegre, em Minas Gerais? E por que ele é importante figura nesse vídeo? Bom, o nome dele é Coronel Dimas, de 64 anos. Ele era casado, e ganhou aí as eleições de 2024 com 64,45% dos votos válidos ainda no primeiro turno. Então o prefeito de Pouso Alegre, ele se enquadra ali numa tentativa da população desta cidade de colocar alguém conservador, acredito eu, um coronel, dos republicanos, assim como o Trump lá nos Estados Unidos, republicanos. Então as pessoas tentaram fazer isso aqui. Mas como eu tenho dito, meus irmãos, o Brasil se encontra, infelizmente, e é uma realidade, ele se encontra em grande maldição. Estamos literalmente em trevas aqui no nosso país. E não vai ser fácil mudar. De novo, o povo é traído por alguém que achou que ia representar a família brasileira. Como pensa o trabalhador brasileiro, a nossa família tradicional, que respeitasse a nossa fé. Mas é só chegar nas cadeiras de poder que esses caras fazem justamente o contrário. A matéria chegou até mim através do nosso querido irmão Cláudio Félix. Um abraço forte para esse querido irmão, mandando sempre excelentes dicas. E tá aqui, Estado de Minas. Estamos, inclusive, na própria mídia deles, Cidade de Minas orienta escolas a não referenciar a fé cristã. Entenda. Instrução dada a professores pela Secretaria Municipal de Educação de Pouso Alegre, no sul de Minas, causou insatisfação entre os pais de alunos. Mas essa matéria toda aqui, que é de 16 de 4 de 2025, ela vem para uma coisa só. Dizer que a escola tá certa, que tem que fazer isso mesmo e que o Estado tem que ser neutro. Essa conversa mole dos cristãos fracos de hoje em dia é que tem levado isso aqui. Nós tivemos verdadeiras tretas, derramamos muito sangue, sabe? Muito sangue, nosso inclusive, para chegar onde chegamos. Aos poucos deixamos que eles criem narrativas. Nunca existiu bruxa. Era tudo homens que levaram chifre ou que tinha alguma coisa contra uma determinada mulher avançada e aí acusava de bruxa para fazer a punição. Mentira. Essas bruxas sacrificavam, amaldiçoavam e as pessoas só as puniam em último caso. Houve algum exagero aqui ou lá? Sim. Mas você não pode fazer da exceção à regra, certo? Mas nós, conservadores, estamos perdendo cada batalha porque aceitamos as narrativas. No nosso último vídeo sobre o Danilo Gentili, teve um irmão nosso que comentou assim: Davi, eu sou negro e não concordo na criação de privilégio, porque qualquer pessoa, seja ela da cor que for, quando ela ganha privilégio, ela quer ser mais do que as outras. E eu tiro o chapéu para o nosso irmão. Eu, como nordestino, nascido e criado aqui, se eu fosse pedir emprego a qualquer um de vocês aqui, meus inscritos, se eu não tivesse o que comer e precisasse trabalhar, eu não teria vergonha de bater na porta de qualquer um de vocês e dizer: olha, deixa eu limpar a tua casa, deixa eu fazer alguma coisa aí, pintar uma grade, ou sei lá, jogar uma tinta nas paredes, deixa comigo. Roubar é que eu não ia fazer, eu iria trabalhar, isso pra mim não seria vergonhoso. Mas se você dissesse assim: Davi, já veio outro cara aqui e me ofereceu a mesma coisa, só que eu vou contratar você porque você é nordestino, né, velho? Quer dizer, você tá dizendo a mim que só vai me dar um emprego porque eu sou nordestino? Eu não aceito. Onde qualquer um chegar, eu posso chegar também, basta querer. Você pode chamar isso de orgulho ou até arrogância, chame como você quiser, mas eu sou assim, eu não aceito privilégio, porque eu sei que eu sou capaz. E como eu, a maioria pensa exatamente assim. Só que aos poucos esses caras foram dominando as narrativas e colocando, por exemplo, você me perguntar: Davi, o que você pensa sobre determinado comportamento? Um homem se comportando assim. Eu posso dizer pra você: eu acho imoral, eu acho indecente, eu acho vergonhoso, não quero isso pra minha família, não quero isso pra meu filho. Aí você me pergunta: Davi, você faria alguma coisa pra prejudicar essa pessoa que se comporta assim? De maneira alguma. Ela pra lá e eu pra cá. E torço, inclusive, para que ela seja feliz. Ninguém é dono da verdade. Mas, no mundo de hoje, dependendo do que eu estiver criticando, eu vou ser classificado com algum ismo no final. Certo? E nós aceitamos essa narrativa. Por exemplo, o Danilo Gentili escancarou, a moça que estava o acusando de não ter feito nada, de ter sido omisso. Mas o grande erro, por isso que eu não comentei nada. Não comentei nada no vídeo. Pessoal, Davi, primeiro vídeo que eu vejo você não comentar nada. Sabe por quê? Eu não comentei nada nesse caso da Juliana? Porque pra mim o Danilo Gentili também tá errado. A partir do momento que ele e o diretor dele sentam numa mesa, depois de 4 anos passados da situação, com uma funcionária que diz que foi abusada, inclusive comparando um crime de abuso mesmo real daquela pessoa que introduz o seu órgão na outra, com alguém que passa a mão. Davi, então vamos deixar passar a mão? Não, tem que ser punido também. Eu odeio
Gente enxerida, detesto, tanto homem como mulher, né? E essa Juliana também me parece ser uma pessoa muito enxerida, por isso que eu coloquei as imagens do lado. Ela pegando na bunda dos caras, metendo o dedo, inclusive, no fiofó do Danilo. É muito enxerida, né? E você, isso é homem e mulher, você dá a liberdade, o pessoal vai brincar com você mesmo, não é? Eu começar aqui nos meus amigos passar a mão na bunda deles, quando eles chegarem vão passar na minha também, meu irmão. Então quem quer respeito se dá, ela não se deu. Aí o Danilo Gentili já aceita também a argumentação dela. Ó, se você tá se sentindo assim, vamos pra delegacia. Ao invés de questionar, olha, por que você não fez isso na hora já? Por que você não já parou o programa? Ó, para tudo aqui, esse cara fez isso. Eu não lhe dou a liberdade de fazer isso. Pronto, todo mundo tem aplaudido e visto que realmente aconteceu. Só que pra mim o que parece aí é que faltou grana, né? Ela foi demitida do SBT, porque ela deixou de fazer parte do quadro de Danilo, foi pro SBT, né? Virou funcionária da casa. Depois viram que ela é o que sempre foi, sem graça, né? Quem fazia a resenha ali era o Danilo e a galera dele. Então, o que é que acontece aí? Vou meter no pau, vou dizer que foi abusada. A Xuxa tava também dizendo a mesma coisa. Olha, eu fiz aqueles filmes e me comportava daquele jeito porque eu fui abusada também. Parece que até a Angélica chegou a falar isso também. Virou moda agora, né, entre os militantes dizer isso, né? Então, quando a gente parte de aceitar as narrativas, é isso que vai acontecer sempre. E do mesmo jeito aqui. O pessoal tem esse... Não, mas o Estado é laico. O Estado é laico, mas foi feito com bases cristãs. A história moderna hoje, se você vê um pai não casar com a filha, são graças aos valores cristãos, que a Bíblia, a custo de derramamento de muito sangue nosso, muita gente deu a vida para que o mundo pudesse entender que só há um Deus. E nós estamos jogando isso no lixo por pura omissão. A prefeitura aqui, né, desse coronel, que é uma vergonha, né, um palhaço, Coronel Dimas, um palhaço, traindo o voto do seu próprio povo, certo? Diz o seguinte, ó, diante da repercussão que diz a prefeitura de Pouso Alegre emitiu uma nota na qual afirma que em nenhum momento se pretendeu desvalorizar ou omitir a figura de Jesus Cristo ou qualquer tradição religiosa, então já coloca qualquer. Ainda segundo a justificativa, a rede municipal deve seguir a legislação federal, que estabelece uma educação exclusiva e laica. O texto também destaca que as orientações visam garantir que as atividades pedagógicas relacionadas à Páscoa valorizem princípios universais como a solidariedade, respeito e partilha, assegurando que nenhuma criança ou família se sinta excluída ou desrespeitada em seu direito à liberdade de crença, certo? Então, na verdade, o que eles estão falando aqui, eles têm a nota, se você tiver tempinho para ler aí, eu vou botar a print para você ler, né? É o que está aqui no site. Mas veja só, o que eles estão dizendo aqui é que eles vão substituir o cordeiro pelo coelho. Sabe essa história do coelhinho da Páscoa, né? Ovo e tal, que o mercado usou para te vender chocolate caro, né? Coloca a porcaria daquele chocolate que nem é mais chocolate, né? É sabor chocolate, não de chocolate de verdade, mas você não sabia disso, a maioria de nós não sabia. Então eles vendem essa porcaria química, cheia de gorduras transgênicas, né? Que faz mal pro seu coração, com sabor artificial de chocolate. Aí te empurra na goela abaixo, porque se você não der, você é um monstro, né? Se você não comprar isso pros seus filhos, você é o pior ser humano do mundo. Então você tem que se ferrar e comprar. E aos poucos eles estão agora substituindo o cordeiro pelo coelho. Essa é a época de nós nos colocarmos na posição de pai e entender o tamanho da justiça e amor de Deus de ter sacrificado o seu próprio filho por nós. Não é uma data para você dizer, olha, tudo tem que ser perdoado. Pelo contrário, nós não podemos deixar todo o sacrifício de Cristo ir por água abaixo. Essa é a data para se pensar nisso. E entender que Deus é tão justo que mesmo que seja o próprio filho que queira pagar a dívida de alguém que deve, ela tem que ser paga, mesmo que seja ele próprio que sinta na carne. Ora, Deus diz o tempo todo, ninguém está acima de mim. E só a intenção do filho dele não bastou. Existia a dívida e ela teve que ser paga. O sangue dele foi derramado para que todos nós pudéssemos hoje ter a esperança na salvação. Podermos nos arrepender dos nossos maus atos, do nosso mau comportamento e mau pensamento e assim sermos salvos pela graça. Mas precisa se arrepender. Hoje está sendo tudo distorcido, né? Estamos substituindo por antigas doutrinas, porque esse modernismo, você não se engane, ele não tem nada de novo. Eles são velhas doutrinas praticadas na velha Babilônia, em Sodoma e Gomorra, e está sendo trazido como grande novidade. A desculpa é essa aqui, não, mas vai ter crianças que vão se sentir excluídas, não. Você não pode, em nome de uma inclusão, fazer com que 10 mil pessoas parem de propagar a sua fé, porque em uma democracia se faz o que a maioria quer, em nome de uma que está ali. Você faz o contrário, você tenta inclusive convencer essa outra. Mas nesse mundo louco que está acontecendo aí, só, mas tem um ali que não concorda com vocês, problema dele. Como minoria, fica quietinho.
Ninguém vai te bater, ninguém vai te obrigar a nada. Mas o que pode é você não crescer, não aparecer e impor o seu pensamento ou o seu gosto aos outros. Se faz sempre o que a maioria quer. Não fazer nada é deixar justamente eles continuarem avançando com essa agenda, que é o que a gente está vendo. E aos poucos, escute o que o Davi está falando, aos poucos o cristianismo está se tornando cada vez mais ilegal. Justamente por causa das narrativas. Eles estão colocando o cristianismo como uma coisa má. Eu, inclusive, assisti esses filmes esses dias, assistindo os filmes aqui da década de 2000 pra frente, e eu fiquei impressionado como, de fato, todos os filmes de terror não colocam Deus em momento nenhum. Não coloca. É sempre alguém da ciência, sempre alguém ativista, alguma pessoa desse tipo que enfrenta com as suas próprias forças, inclusive o demônio. Eu comentei pra vocês que eu assisti esse filme da Autópsia, né? Que é com uma moça que vai trabalhar, era uma ex-policial, e pelo colega dela, o parceiro dela ter morrido, ela desistiu de ser polícia e tal. E aí ela vai pro necrotério trabalhar à noite, né? E aí chega o cadáver de uma pessoa que foi exorcizada. Olha a história do filme. Nisso, aos poucos, ela vai vendo que aquele cadáver não está tão morto assim. E ela não usa em momento nenhum a fé em Deus, não comenta de forma alguma, apenas a própria força de vontade. Agora, qualquer pessoa que sabe o mínimo de espiritualidade sabe que força de vontade contra o mal não serve de nada, é igual a nada. A única coisa que pode nos salvar, nos proteger do mal, de um demônio, é a fé em Deus e mais nada. Você pode ser muito forte fisicamente, você pode ser inteligente. Na nossa atualização do Velho Diário do Davi, vocês vão ver a história do hipster completa. Todo o caso que envolve ele está completinho lá, sem censura. Do jeitinho que eu penso, eu escrevi. Aquele cara era um modelo a ser seguido. Bem sucedido, respeitado, fisicamente bem, admirado pelos homens, amado pelas mulheres, meta de vida para muita gente. E ele foi enfrentar o mal. Ele deu de cara com o mal e tentou enfrentar esse mal como homem. Resultado, todo mundo sabe o resultado. Então, meus irmãos, não ache que a atitude aqui dessa prefeitura é uma atitude isolada. Nas entrelinhas está aqui, ó. É os nossos deuses de novo. Agora continuo com as críticas ao prefeito. Para mim foi covarde, o prefeito de Porto Alegre é covarde. O coronel Dimas é covarde, porque deveria ter enfrentado. Mas não. Ele diz o seguinte, ó. A rede municipal deve seguir a legislação federal que estabelece uma educação exclusiva e laica. Ou seja, legislação do molusco. Federal, meu amigo. As prefeituras, principalmente as covardes, né, que só querem saber da grana, da verba que chega, elas não têm muito o que fazer nem opinar. Então, olha a que nível, né, nós estamos chegando. Aqui chegamos. Você precisa entender, meus irmãos, todos nós precisamos entender que a fé sem ação ela é morta. Eu vejo muita gente, Davi fala que a solução é orar, mas você vai só orar e não vai fazer nada, não vai mudar suas atitudes, não vai mudar suas opiniões. Você não vai fazer isso. Sua oração não serve de nada, meu irmão. Não serve de nada. Porque o que eu vejo mesmo, e isso faz milagre, é, por exemplo, uma mãe, né? Ela dá todos os conselhos ao filho para se defender e vai orar. Ou seja, ela já fez a ação dela, ela alertou o filho em tudo que podia. Às vezes o camarada está doente, então ela trata, né? Coloca, leva para o melhor hospital que pode, dá a medicação e ora. Tem que ter ação junto. Não, eu vou cruzar os braços e quando eu for orar à noite, eu vou pedir a Deus que Ele resolva tudo para mim. E vou continuar sendo covarde, omício e burro. Acreditando em um monte de mentirosos que repetem as mesmas coisas todos os anos, não fazem nada e eu continuo idolatrando. Você acha que vai mudar assim? É óbvio que não. A tendência é disso para baixo, meu irmão. É para piorar. Terrível a situação. Então você vê aqui, né? O povo tentou escolher alguém que parecesse conservador, mas o resultado é isso aí. Sempre se estrepa e sempre se estrepará. Porque ao invés de cobrar, né, o pessoal fica pensando só, mas imagina se fosse o outro, né? Imagina como seria difícil a situação. E passam a serem baba-ovos, né? Ao invés de pessoas que têm um representante ali, deve cobrar esse representante. O brasileiro assumiu agora a posição de baba-ovo. E baba-ovo, meu irmão, todo ele vai morrer na praia, né? Basta a pessoa entrar na praia que vai lá. Um monte de baba-ovo morrer afogado. Enfim, meus irmãos, esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. E é isso, né? É o início do governo autoritário do anticristo que está chegando, né? Então tudo está sendo preparado, a mente das pessoas está sendo preparada exatamente para isso aí que você está vendo. Então é triste, né? Cada um que tem ouvido, que tem orelha para ouvir, que escute, né? Porque é isso aí, meus irmãos. Daqui para frente nós veremos muito mais prefeituras, muito mais estados assumir exatamente essa mesma conduta. Até porque dificilmente a esquerda vai sair do poder, tá certo? Então
Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço. E não esquece, o velho diário do Davi tá lá na Hotmart ainda. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!